Boa tarde, pessoal. Tô uns tempos sumida, mas vou voltar hoje por um bom motivo, quer dizer, um mau motivo e bom motivo ao mesmo tempo, já vou explicar por quê, que né, é nessa questão do que está acontecendo no mercado americano. Hoje foi um banho de sangue nas bolsas americanas e existe muita incerteza em relação às tarifas, a aplicação disso, se o governo americano vai forçar uma recessão de curto prazo nos Estados Unidos para conseguir diminuir a taxa de juros, o que vai facilitar a rolagem da dívida esse ano, dentre outras coisas que são bastante complexas, mas eu vou tentar resumir em um vídeo curto para vocês entenderem basicamente o que está acontecendo hoje e o que a gente tem que prestar atenção. Bom, o Donald Trump e a sua equipe econômica querem fazer uma revolução na economia americana. Eles têm relativamente pouco tempo para fazer isso, porque, primeiro, eles querem aproveitar o começo de mandato, que é quando a popularidade está em alta. Então, tem mais da metade dos americanos que deram um mandato para ele fazer o que ele prometeu. Eles têm a maioria do Congresso e a maioria do Senado. E no ano que vem você tem as chamadas midterms, que são as eleições do Congresso e do Senado. Então, no Congresso você tem mandatos de 2 anos, então vai renovar todo mundo. E no Senado são mandatos de 6 anos, mas a cada 2 anos você elege 1/3 dessa casa. Então, essas eleições no ano que vem são muito importantes e que pode trocar a dinâmica que hoje ele tem, que é uma dinâmica muito positiva para o governo para passar essas reformas mais rápido. Então, por isso que ele está aplicando várias medidas que, inclusive, ele fez no primeiro mandato, mas de maneira muito rápida e mais agressiva. Mas antes da gente entrar nas medidas que ele quer fazer, o que ele está tomando de medidas e por isso que está causando essa turbulência no mercado financeiro, a gente tem que falar quais são os objetivos finais. Então, hoje os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, que é praticamente insustentável. Esse ano a gente tem uma rolagem dessa dívida que é de 9 trilhões de dólares, que é a maior da história. Então, é uma situação muito complicada e você tem um juros alto, que foi uma consequência de anos de artificialismos depois da pandemia, e aí imprimiram muito dinheiro. Tem um monte de coisas aí impactando para isso, que acabou levando os juros para um nível elevado em comparação ao que é o histórico dos Estados Unidos. E isso, obviamente, deixa a dívida mais cara, os juros vão consumindo muito dessa dívida, paga-se 1 trilhão de dólares por ano de juros, né? Então é uma dívida muito cara para se manter. Obviamente que os Estados Unidos têm uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, porque eles são reserva internacional de valor, né? O dólar é uma reserva internacional de valor, então isso dá muito poder para os Estados Unidos. Mas então você tem uma situação de uma dívida de 36 trilhões de dólares, e o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, deu uma entrevista recentemente dizendo que vai haver uma desintoxicação da economia, esse período de detox, em que você precisa tirar o drive da economia do setor público, de gasto público, e ir para o setor privado. Então, que o mercado se viciou e que tudo se viciou por conta desse dinheiro gasto dos Estados Unidos de maneira irresponsável e absurda. Isso tem um impacto de curto prazo, naturalmente, em tudo, no PIB, em tudo. E aí, o que se dá a entender, e isso também foi falado numa entrevista do Trump no fim de semana, é de que eles estão ok com uma turbulência de curto prazo nos mercados. Então, o que se especula, que é o que parece que o governo dos Estados Unidos quer nesse momento, é criar uma recessão de curto prazo para conseguir colocar as coisas no lugar pensando no longo prazo. E, obviamente, que isso vai ser uma medida que não é nada populista, né? Não é uma medida popular, e ele precisa ter aprovação, precisa ter tranquilidade para passar no Congresso e no Senado tudo isso, e por isso essa velocidade. O que ele está fazendo que tem efeitos recessivos, pelo menos no curto prazo? A primeira coisa é o corte de gastos massivo, primeiro pelo DOGE, que é o departamento liderado pelo Elon Musk, que está tendo muita gritaria, obviamente, porque ninguém quer parar de receber dinheiro, né? Ninguém quer parar de mamar na teta estatal dos Estados Unidos, que tem um canhão gigantesco. Não sei se vocês viram o discurso que ele fez no Congresso agora na semana passada, e ele listou um monte de projetos completamente bizarros que o governo dos Estados Unidos estava financiando pelo USAID. E esses cortes estão acontecendo não só, né, parando esses projetos bizarros, mas também com demissões no setor público. E eu estou aqui com o gráfico mostrando o report da quantidade de empregos que foram cortados, e em fevereiro eles chegaram em 172 mil,
que foi o maior valor desde julho de 2020. E isso está acontecendo puxado justamente por esse corte massivo nos empregos públicos. Então, indo nessa linha do que o secretário do Tesouro falou, vai ter que haver um período de detox da economia, tirando o drive da economia do setor público para o setor privado. Então, isso vai mexer nesses relatórios, vai mexer nesses números, vai mexer na previsão do PIB, mas depois as coisas voltam ao normal de uma maneira mais sustentável. E outra coisa que tem a capacidade de ter esse efeito recessivo, que aparentemente é o que o governo quer criar no curto prazo, são as tarifas. Então ele tem duas maneiras de utilizar a tarifa e elas podem ser concomitantes, não precisam ser excludentes. A primeira delas é usar isso como um poder para ter uma forma de pressionar os países a sentarem na mesa e fazer as negociações que ele quer. A gente viu isso, né? Põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa, até mesmo essa volatilidade, essa indecisão, vamos dizer, essa incerteza acaba também trazendo volatilidade para o mercado. E ele fez isso com China, com México, com o Canadá, nessa ideia de que eles precisam ajudar mais do que foi feito até agora na parte de reduzir a imigração ilegal, reduzir a entrada de drogas, principalmente o fentanil, que é uma crise enorme dos Estados Unidos, dentre outras coisas que ele quer colocar na mesa. E cabe lembrar que, na média, os Estados Unidos cobram um valor muito baixo de tarifas alfandegárias em comparação com os outros países. Se ele for só aplicar tarifas recíprocas em relação ao que o Brasil cobra, por exemplo, a diferença seria brutal. Eles estão numa média de 2%, 3%, enquanto o Brasil está em 14%, 15%. Então, isso acaba trazendo um poder de barganha muito grande para os Estados Unidos, porque, no fim das contas, nenhum país, considerando que os Estados Unidos é o maior consumidor, né, do mundo, quer que os preços das coisas aumentem. Mas o ponto é que ele pode causar um efeito recessivo, porque embora ele tenha um efeito de curto prazo de aumento de preços, ele pode ser recessivo no longo prazo e deflacionário no longo prazo, justamente porque ele causa uma redução da atividade econômica. Eu sou a favor de política econômica protecionista? Não, de maneira nenhuma, mas eventualmente pode ser que funcione o que ele está pensando para fazer isso no curto prazo, né, e não num prazo muito longo, o que vai acabar eventualmente prejudicando todo mundo, né? Então, eles estão falando muito desse período de detox, e o que eu gosto disso e o que eu tenho dúvidas. Eu gosto muito da ideia de você conseguir melhorar o seu perfil de dívida, cortar gastos para ter espaço para fazer cortes de impostos. Eu gosto muito disso, tá? Então isso, como eu falei, não é populista e tem alguma turbulência no começo, mas no longo prazo pode ser muito bacana. E o que eu tenho dúvidas é em relação às tarifas, principalmente se isso for aplicado como política econômica de fato. Ele pode, inicialmente, no curto prazo, trazer algumas receitas para os Estados Unidos, isso aconteceu no primeiro mandato dele, mas não, como eu falei já algumas vezes, como uma política de longo prazo. Isso, na minha visão, não faz sentido. E daí, nesse sentido de equilibrar melhor a balança comercial dos Estados Unidos e diminuir o déficit público, ele também tem algumas outras coisas. A primeira foi essa reserva estratégica de Bitcoin que ele falou no fim de semana. Tecnicamente isso seria muito bom para o mercado, né? Só que como a gente está numa situação de medo e de volatilidade e de aversão a risco, acabou que aconteceu o efeito inverso, mas eu acredito também que no longo prazo vai ser interessante, porque isso é um sinal verde do governo mais poderoso do mundo sobre algo que muita gente ainda tem dúvida. Então essa reserva estratégica, pensando-se no longo prazo, pode ajudar na diminuição da dívida, considerando o aumento a valorização desse ativo ao longo do tempo. Outra coisa, eu já falei que é o refinanciamento da dívida. Eles também querem fazer uma reavaliação do total de ouro que está em posse dos Estados Unidos, porque a última avaliação faz muito tempo já. E a última coisa, que é super delicado porque envolve geopolítica, que é algo muito complexo de pensar e de realizar, é a redução dos gastos militares dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump bate muito, e isso tem acontecido até nessa discussão em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. E a visão dele é que os Estados Unidos têm que parar de gastar tanto dinheiro e que os países
que estão sob a proteção dos Estados Unidos, que eles comecem a aumentar o gasto que eles têm com eles mesmos. Até porque por uma série de erros desses países ao longo do tempo, do próprio Estados Unidos, esses gastos dos outros países foram pequenos em comparação com os dos Estados Unidos. Então ele quer se retirar dessa história de ser a polícia do mundo o tempo todo. Só que isso foi feito num ambiente, num contexto de um acordo que foi feito depois da guerra, em que os Estados Unidos concordavam de ser essa polícia do mundo desde que todo mundo usasse o dólar. Então, como eu falei, é bastante complexo, é bastante ousado, tem coisas que podem dar certo, coisas que podem acontecer nesse mandato e coisas que pode ser que não dê tempo. Mas aí falando sobre o mercado está com muita volatilidade e com medo e com incerteza, porque você tem essa precificação de uma possível recessão, mesmo de curto prazo, né, o que vai impactar as empresas. Você tem a capacidade de afetar as empresas também no curto prazo pelas tarifas, seja pela incerteza se as tarifas vão ser aplicadas ou não, ou se elas realmente forem aplicadas, as empresas acabam sofrendo, né? Então você tem esse cenário e você tem uma situação agora que as pessoas ficam em pânico e esse não é my first rodeo, eu já vi isso, né? 21 anos de mercado, eu já vi isso acontecer várias vezes. Então meu conselho para vocês é o seguinte: tenham calma, não se desesperem, o mercado já tinha subido muito nos últimos 2 anos, então até um território de correção é natural. Aí você pega uma correção normal, mais um medo de uma recessão de curto prazo, acaba criando uma tempestade perfeita e aí você tem o banho de sangue que aconteceu hoje nos mercados americanos. Vai construindo a sua reserva em dólares, né, em moeda forte, vai aumentando os seus aportes em bons ativos, sempre pensando no longo prazo. A gente passou isso durante a pandemia, a gente passou isso no ano de 2022, passamos isso em 2008 e várias outras vezes que a gente teve crise nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos mais o mundo, e essas coisas acontecem. Isso também é uma oportunidade para a gente conseguir comprar coisas boas, mas só que mais baratas do que estava antes. Então sempre tenham calma, observem as coisas com um filtro mais moderado, mais moderador, e vamos acompanhar tudo que o Trump vai fazer a partir de agora. Como eu falei, o plano é bastante ousado, mas se ele conseguir colocar em prática essa mudança do drive da economia americana, do público para o privado, se você conseguir cortar mais os gastos, se você conseguir reduzir a dívida, melhorar a balança comercial, isso pode ter um efeito muito bom no médio e longo prazo, e isso vai se refletir no mercado de ações também. Então, como eu sempre falo, tudo é uma questão de perspectiva, e no mercado financeiro, se você tem tempo, se você tem paciência, as coisas funcionam. O mercado, como dizem, é um eterno transferidor das pessoas que não têm paciência, que não têm calma, para as pessoas que têm. Então não seja mão de alface.